Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digam é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou, ressuscitou. Digam é o Senhor. Aleluia. Louvor maravilhoso, ambiência preparada para agora a ministração da terceira aula deste livro maravilhoso, Os Quatro Mundos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade de estar na tua casa. Continua falando aos nossos corações, como tem sido desde os primeiros minutos que aqui nos encontramos. Mas agora, nesta forma peculiar, com este subtema para esta manhã, uma organização espiritual. Os quatro mundos visto como uma organização espiritual. Hoje, nesta aula 3. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado. A ti a honra e a glória, Senhor. O império, força, domínio, poder e majestade. Usa-me. Que possamos juntos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás querido. Que bênção, hein? Estamos aqui já online. Muitas pessoas ligadas conosco. Minha gratidão eterna sempre pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, doutora Rosana, nossa bispa primaz, toda a família apostólica, pelo carinho, pela confiança sempre que abrem o altar apostólico e profético, para que juntos possamos ouvir a voz de Deus. Meu carinho, minha gratidão também muito especial a cada um que trabalha neste culto, cada um, Deus conhece o nome de cada um de maneira muito especial, seja o nosso Deus a honrá-los, e a vocês que têm feito das terças-feiras também a escola de capacitação e crescimento espiritual nas suas vidas, aqui presencialmente ou pela internet. Muito obrigado. Eu só estou aqui por sua causa. Se a sua causa é o reino, estou aqui por sua causa, ou seja, pela mesma causa que você. Compartilhe esta mensagem, compartilhe este culto, dê aí um like, faça uma operação André, multiplique também pessoas a fazerem das suas terças-feiras a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Depois, Joás, dá vê o som se está precisando dar uma melhorada, uma equalizada, que eu falo um pouquinho mais baixo, bem mais baixo, né? Que meu afilhado, querido bispo André, e ele faz o culto, nas segundas vezes acontece isso. Ele tem uma potência maior na voz e acaba ficando baixinho a nossa transmissão. Vocês que estão pela internet, se tiver baixinho, manda e aviso para a gente, tá bom? Que nos ajuda. Que bênção. Muitos irmãos, não dá aqui para falar o nome de todos, mas certamente o Senhor conhece o nome de cada um e já está honrando com dupla honra. Recebam todos, recebam de Deus a recompensa por vocês estarem ligados ao trono da graça comigo, nessa conexão espiritual perfeita, nesta manhã, para a honra e glória do nosso Deus. Chegamos então, nesta aula 3,
Eu tenho falado desde a primeira aula da importância deste livro, da importância deste conhecimento, da importância desta revelação. Na última semana, inclusive, Joás, vou pedir para você colocar logo no início aquele quadro da rotatória, que foi onde nós fizemos a conclusão. Para você ter uma ideia, nós ainda estamos aqui na página, entre as páginas 15 e 17 do livro, quando o apóstolo está abordando no subtema, especificamente o mundo Aion. E na última semana, no fechamento, nós tratávamos e mostrávamos desse alinhamento necessário, espiritual, e que sem essa visão, sem compreender esse mistério revelado dos 4 mundos, fica muito inviável você ter essa sensibilidade. Mas quando você entrasse nessa sensibilidade, nós mostramos então essa visão que Deus me deu aí há quase um ano, com essa imagem de uma rotatória, sabe, aquela que às vezes você chega, quem dirige, né, sabe como acontece, se você estiver num lugar desconhecido, aí tem lá aquela voz do aplicativo, e diz, a primeira direita na rotatória, a segunda direita, se você estiver distraído, você já passou, terceira esquerda, aí você fala, meu Deus, aí às vezes você tem que dar outra volta. Lembra que o povo de Israel ficou andando em círculos ali no deserto, num espaço que eles podiam ter atravessado em 6 meses? É porque tem que ser no Espírito, para ver, para ouvir a voz de Deus no Espírito. Então, o Isaías lá no capítulo 30, versículo 21, ele disse que haveria uma voz que diria, o caminho é esse, andai por ele, ainda que houver uma direita e uma esquerda. E eu ainda brinquei na semana passada com uma brincadeirinha antiga que a gente falava, unidunité, salamé, menguê, escolhia um dos dois. Não pode escolher um dos dois de qualquer jeito não, irmãos. O mundo vai te dar uma série de opções. A carne vai enxergar uma série de possibilidades, mas só vai haver um caminho. Sempre. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só um caminho, e para enxergar este caminho, na rotatória, tem muito crente rodando, sabe, porque passa, está distraído, e agora? Aí vem a voz do Espírito, até fala, porque hoje não existe pacto da lei, é só graça, é o Espírito que fala, é que os cristãos não escutam direito, estão rodando aí, mas aqueles que entenderem, que crescerem na graça e no conhecimento, eles vão escutar a voz, e vão conseguir pegar o caminho certo. Não é um atalho, é o único caminho, o único, precisa ouvir. E aqui exatamente, na página, vamos voltar um pouquinho aqui na página 15, porque uma das maiores enganos, aqui o apóstolo está fundamentando, nós vamos ver isso um pouco mais hoje ainda, muitos textos para a gente entender essa divisão e essa existência real do mundo Aion, mas vou me pegar aqui com você para a gente partir hoje da página 15, no último parágrafo, o apóstolo faz um comentário, ele diz, como começou essa ideia de que a decisão quanto à salvação estava nas mãos do homem, o que afronta a soberania de Deus, que é o livre-arbítrio, que a gente chama falso livre-arbítrio, isso nem existe na Bíblia, não existe essa palavra, livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria uma palavra que iria de encontro à soberania de Deus. Só tem livre-arbítrio quem é soberano, só pode decidir o que fazer exatamente quem é soberano. Então, eu não quero livre-arbítrio, o Filho de Deus não pode querer livre-arbítrio, o Filho de Deus tem que se render à soberania de Deus, sabe? A última palavra é de Deus. As primeiras palavras, irmãos, eu estou sempre desconfiado, porque quando a última palavra for a de Deus, a primeira também terá sido a dele, senão você vai ficar igual aquela pessoa que está com molho de chaves na mão, e quando abre a porta, fala assim, puxa vida, a última que eu peguei, não, mas você pegou a certa, foi a última porque foi a certa, não foi a última, foi a primeira,
Lógico que se você abriu a porta, foi a última que você pegou. Então, é só uma brincadeira aqui para você pensar comigo o seguinte: se você ouvir, esperar, eu estou falando sobre esperar. Se você tiver a holística espiritual da fé, que está lá em Hebreus 11, faça uma remissão. Coloque Hebreus 11, versículo 1. O que diz Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Você vai ter uma certeza, então você consegue esperar em Deus. Esperar a voz, esperar qual é o caminho certo a prosseguir. Lembra de Naamã para ser curado? Mergulhou 7 vezes. Às vezes, você vai ter que ali até dar 7 voltas, ou então esperar a 7ª entrada. Melhor ainda, não vamos dar volta não. Acho que eu vou depois fazer um desenho, vou criar, que essa rotatória eu peguei de algum lugar, vou criar uma com 7 entradas. De repente eu vou pedir o Miguel, né, meu genro, que sabe desenhar muito bem, com 7 entradas, já pensou? E você tem que enxergar qual é a 7ª, qual é a entrada número 7. Não é molinho não, não é molezinha não. Irmão, não é fácil não, mas também se fosse fácil, qualquer um faria. Às vezes eu tenho mania de dizer, meu Deus, não é fácil aí, Deus já me ensinou. Claro que não, se fosse fácil, qualquer um faria. E viver a vida espiritual também não é fácil não, irmãos. Imagina uma rotatória com 7 entradas, e você tem que saber qual é a certa, qual é a 7ª. Dependendo do lugar que você está vindo, a 7ª não é a última, você está entendendo? Bispo, olha como isso aqui dá, irmãos, eu ficaria, acreditem, muitos iriam dizer até que eu estava enchendo linguiça, mas eu ficaria só nessa imagem, um dia inteiro meditando na palavra com você. Mas tem mais, bispo, tem mais. Então a vida espiritual, você vai ouvir, quem não entende a graça de Deus, irmão, não consegue enxergar nem que está salvo, nem que é um filho de Deus, nem que existe um mundo específico do qual nós fomos gerados, que é o mundo dos salvos, que é o mundo ecumene. E tem medo até de perder a salvação. Vai à igreja para ser salvo, eu digo sempre, depois que eu conheci, glórias a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, pela graça de Deus. Depois que eu conheci a graça de Deus, tudo mudou na minha vida, inclusive essa visão. Antigamente eu vinha à igreja para ser salvo. Agora eu venho à igreja, irmã Cleusa, porque eu sou salvo. Entende como é que as coisas vão mudando? E aí, o apóstolo diz, essa questão de você achar que é o homem que decide, que ele tem um livre-arbítrio, ela afronta a soberania de Deus. São 2 problemas muito grandes. O primeiro é que afronta a soberania de Deus. O segundo é que dá tanta força para o homem, que o homem não tem certeza da salvação. Ele acaba, a salvação fica frágil. Porque se é você que pode decidir ser salvo, você também pode desistir da salvação. Você está entendendo? 155 vezes a Bíblia Sagrada fala de salvação eterna. Vamos nos aprofundar hoje ainda mais nisso aqui, entendendo, conforme nós dissemos na última aula, que Deus nos amou, que nós fazemos parte dos 2/3, e porque Ele nos amou, Ele teve misericórdia pelos do mundo ecumene. Esta aula está no canal de missões, vale a pena você assistir, você que perdeu, né, que não pôde assistir, e você que assistiu, assista várias vezes para você entender. Eu fiz aqui uma pergunta, eu disse, Deus nos ama porque tem misericórdia, ou tem misericórdia porque nos ama? E eu respondi, eu não, a graça de Deus comigo, e hoje eu não vou dizer para você assistir, se você não lembrar. Canal de missões, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. O apóstolo João chegou a dizer, nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele teve por nós, e tem por nós, misericórdia. Bispo, você está fazendo aí uma acepção de pessoas, isso é discriminação. Eu disse na semana passada e repito, não é uma discriminação, é uma classificação bíblica espiritual. Não tem culpa, irmãos, a soberania de Deus.
soberania é dele. Mas o homem que não avança nessa revelação, ele tira o texto do contexto, arruma pretexto, e Bíblia sem contextualização vira o quê? Sensacionalismo, eu tenho dito aqui. E aí o apóstolo nos traz aqui na página, no finalzinho, então, depois que ele fala, né, e ele diz, olha, começou pela interpretação errada que deram a passagem de João 3,16. João 3,16, nós já até usamos no início, logo na primeira aula, vamos repetir hoje, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a pessoa diz, olha, Deus amou o mundo. Deus amou a todos, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus, porque Deus criou tudo. Ele é o criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. O diabo é a transformação gerada pelo pecado e para que haja existência desse planeta Terra. Bispo, isso é profundo, é forte, é profundo. E eu já tenho repetido isso desde a primeira aula, por isso que eu digo para você, não dá para eu querer voltar a explicar tudo, ou explicar tudo numa aula, não dá. Mas depois, se você conseguir pegar a sequência na internet, é interessante, para você nunca mais ter dúvidas sobre essas coisas. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. O diabo é a personificação do pecado, e por causa disso existe o planeta Terra, que simboliza isso. Por que o planeta Terra tem 2/3 de água e 1/3 de terra? Vai olhar a nossa composição do nosso corpo humano, o que nós temos? 2/3 de água e 1/3 de terra, de carne, de pó. Profundo? Desculpe. É simples, é quase que chovendo molhado. É quase que óbvio, só que ninguém fala disso. Você já escutou alguém falar isso? Seja franco. Vocês já escutaram alguém falar isso? Não, irmãos. Claro que nós estamos aqui nessa obra-prima do nosso apóstolo. Estou aqui com autoridade conferida. Nós estamos aqui, sabe, cavando cisternas profundas, esmiuçando com o martelo, trazendo detalhes de uma escola de capacitação e crescimento espiritual. É para aguçar os nossos tímpanos ovelinos mesmo, para onde nós chegarmos, irmãos. Ainda, lembra do Salmo 91? Salmo 91, versículo 7. Está cheio de crente, irmãos, vai estar, porque 2/3 são filhos de Deus, são salvos, e vai estar cheio de crente caindo ao teu lado o tempo todo. Ainda que caiam 1.000 de um lado e 10.000 do outro, nós temos que ficar de pé, irmãos. Esse cair da vida espiritual, esse apagar do espírito, esse ficar infrutífero, esse viver uma vida vegetativa. Por que você vê a maioria adorando a Deus? Você não vê, mas a maioria é filho de Deus, e agora? Bispo, a maioria é filho de Deus. Mas, bispo, vamos falar um pouquinho mais aí do mundo Aion. Volta lá, filhinho, no João 3,16. Então a pessoa fica parada nessa palavra, Deus amou o mundo, ocumene, o mundo dos salvos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja que não tem nenhum R aí, eu gosto dessa versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, isso não é futuro, isso é uma condição de acreditar, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que foi gerado para acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bispo, mas você está esquecendo aí que vai ter o juízo final. Nunca leram o versículo 17? Olha o que diz o versículo 17. Pode fazer aqui, olha, uma remissão que o apóstolo no livro só colocou o 16, mas olha o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Tem um mundo que não vai ser julgado por Deus. É o nosso. É o mundo ocumene, irmãos. Nós vamos ter um julgamento, que não é um julgamento, é um reconhecimento. Lá em Romanos 14, 10 a 12 explica isso. Bota aí Romanos 14, depois a gente volta nesse, 10 a 12. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Agora, olha para quê? Não é para saber se vai para o céu ou para o inferno. Quem somos esses todos? Nós, os salvos. Faz uma remissão aí, olha, nessa página, na página 15 ou 16, que eu já virei aqui para terminar o versículo, coloca essa remissão, Romanos 14, 10 a 12. Todo crente, principalmente da graça de Deus, devia conhecer isso aí para parar de ficar julgando os outros, irmãos. Que mania de ficar julgando os outros o tempo todo. Então diz, ó, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores. Então, quem são esses? Você acha que o ímpio vai dobrar e vai dar louvor a Deus? Desculpe, são escarnecedores. O 1%, o mundo aion, e cuidado, irmãos, dá até arrepios, porque eu errei muito no passado, eu com esse meu jeitão reativo, lembra que eu falei no outro dia, que eu levantava a mão, mostrava a arma, essas coisas, tudo para mim, andava de bicicleta, eu tinha uma bicicleta, olha, agora vai as histórias do bispo Daniel. Irmãos, imagina uma Caloi 10, alumínio, aquele quadro largo, quando ninguém tinha, tá? Agora todo mundo tem, que você compra em 10 vezes nas Casas Bahia, e nem é verdadeira, a minha era. E sabe o que eu fazia para ostentar? Ela era verde abacate, apesar de eu gostar do amarelo, e eu usava um short hang-tang, olha do nosso tempo. Janine, você não sabe o que é isso, short hang-tang, eram uns shorts bem pequenos assim, tinham até camiseta para dentro, mas sabe que cabiam 38 cano curto? Só para vocês saberem o que é o Daniel da carne, irmãos. E, desventurado homem que sou, que essa carne não muda em nada. E eu ficava doido para vir um ladrão me roubar. E hoje eu falava para minha esposa, eu falava, amor, quando a gente tem chamado, quando a gente tem uma coisa de Deus, Deus não permite você cometer certos excessos. Sabe? E essa bicicleta acabou sendo roubada na mão do meu filho, por 2 pivetes que nem armados estavam, chegaram com outra bicicleta, tomaram a bicicleta dele. Hoje eu entendo, graças a Deus, que eu tive que parar de andar na bicicleta armado, né? Mas naquela tempo, eu estava já chegando aqui para a igreja, Deus estava arando a minha terra. Vocês nem imaginam, se eu for aqui contar quantas coisas, né? Depois disso, Deus já me deu várias bicicletas, graças a Deus, e vou dizer, tem gente que poderia dizer a vanglória, deixa eu contar uma coisa para vocês, depois disso Deus já me deu várias bicicletas, eu brinco aqui às vezes pedindo bicicleta para a Bispa Gilda, a última que Deus me deu, ela era preta com laranja, olha que coisa linda, sabe o que eu fiz com aquela bicicleta? E não foi uma só não, talvez umas 3 bicicletas, sabe o que eu fiz? Eu dei para uma pessoa que precisava mais, não vou contar que a história é muito grande, mas eu semeei, eu não dei, eu semeei, em situações, a última pessoa precisava ir para o trabalho, tem um irmãozinho nosso aqui da igreja, precisava ir para o trabalho, conversando comigo, eu falei, a bicicleta ficava lá parada, eu gosto de caminhar, dificilmente eu usava a bicicleta, eu falei, sabe de uma coisa? Eu doei aquela bicicleta, eu semeei. Tudo isso, essa volta toda que eu dei, para você entender o seguinte, irmãos, eu era reativo, sabe, carne e tal, então... Meus amados, se eu fosse ímpio, você imagina, se eu ia estar aqui? Aí, irmão, sabe que a minha carne gosta? Do leme ao pontal. É isso que a minha carne gosta. Terça-feira com um sol desses, eu não estaria aqui no altar pregando o evangelho. Isso é coisa de Deus, nem condições eu teria, irmãos. Deus me levou a estudar psicanálise, estudar direito, estudar segurança do trabalho, e quando eu vejo, estou aqui ministrando e falando dessas coisas no meio da mensagem, ensinando coisas. Deus me chamou para amar, interceder e ensinar. Mas tem gente que pensa que pode julgar, e aí, olha o que diz o versículo. Dá uma olhada você aqui que eu vou beber uma água. Lê alto aí, lê alto para me ajudar, o pessoal da internet ouvir, vamos lá. Então, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui, espero que não tenha, pela internet, então, que fala de mim, para de falar de mim, irmão. Se quiser falar de mim, fale de Deus. Enxergue um Daniel transformado, enxergue um ministro da graça de Deus, enxergue alguém que não vai dar essa vazão para a carne. Entendeu? Estou aqui, sou o que sou, pela graça de Deus.
Mas se julgar, irmão, se começar a querer olhar na carne, só vai condenar todo mundo. Então, este julgamento, que aparentemente é um julgamento, não é para ir para o céu ou para o inferno, esse dará conta, isso é o galardão. Isso aí você precisa ler um outro livro do apóstolo, talvez eu possa até vir com ele, se você quiser, depois desse estudo, pegar esse livro, um tempo que a gente não estuda ele, os 3 livros, ou os livros, né? São 3, o livro da salvação, o livro das recompensas e o livro da vida eterna. Né? Então são 3 livros. Na verdade, o céu não tem papel, não tem livro, são registros, né? E esse livro das recompensas que é o livro que será aberto naquele momento dos galardões. É uma questão, é uma organização celestial, que eu não sei, muita coisa, mas eu imagino que é infinitamente mais, entendeu? Do que tudo que nós vivemos aqui. O que eu tenho que fazer? Vamos voltar lá no João 3, versículo 17. Eu tenho que acreditar que eu sou do mundo ocumene, e que eu fui salvo, olha aqui, ó. Então vou ler agora com a revelação, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo ocumene, não para que julgue, ou então, peraí, vamos melhorar. Deus enviou o seu Filho ao mundo cosmos. Então esta realidade, planeta Terra, existiu como ser aqui no planeta Terra, e nós o vimos, lembra? Como diz Isaías, né? Emmanuel, Deus conosco. Lembra como diz João 14, né? Vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Ok. Agora sim, não para que julgasse o mundo. O Comene, o Aion. Escuta bem, o outro versículo 18 vai explicar melhor ainda. Não para que o mundo julgasse o mundo. Então você pode pensar, que mundo? Não julgou o Aion, não julgou o Ocumene, muito menos o cosmos. Ele só veio arrumar a bagunça. Agora ele diz assim, não para que julgasse o mundo. Então você pode pensar, não julgou o cosmos, não julgou, ele só arrumou, organizou. Por isso que o nosso subtema dessas aulas é organização espiritual, os 4 mundos. Nós estamos vendo isso numa holística, Joãozinho, de organização espiritual. Por que existem 4 mundos, né? É uma organização espiritual. Quem arrumou essa bagunça? Foi Jesus. Estou trazendo para você hoje que, com relação a todos esses mundos, não houve um julgamento, houve uma organização. O julgamento para os nossos para nós recebermos os galardões no arrebatamento da igreja. Não é para ir para o céu ou para o inferno. O arrebatamento de quem vai para o inferno, de quem vai ser lançado no fogo, é no arrebatamento da igreja também, é na consumação dos séculos. Ok? O julgamento para nós termos uma vida espiritual diferenciada, aconteceu na cruz do Calvário. É exatamente o pacto da graça de Deus. É por isso que hoje, na verdade, não é um julgamento, é a organização para que nós aqui na terra continuássemos o cristianismo, continuássemos Deus nesta terra. Por isso que nós somos deuses com letra minúscula nesta terra. Por isso que nós fomos feitos filhos de Deus. Por isso que nós somos irmãos mais novos do Cristo da carne. Diga, eu sou o irmão mais novo do Cristo da carne. E sou filho de Deus do Cristo ressuscitado e glorificado. Entendeu? São organizações espirituais. E bispo, onde é que está essa diferença na graça de Deus? Gálatas capítulo 6, versículo 7, vê se é. Ah lá. Não vos enganeis, de Deus não se usa. Aqui está uma sentença. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós temos que entender isso. Hoje nós temos essa condição da nossa, obedeceu, colhe bênção, desobedeceu, colhe correção, disciplina e açoite. Volta lá no João 3, agora no 18, olha por que não tem mais julgamento nenhum. Não tem julgamento, foi só uma organização, está vendo? Porque você tem que anotar isso no livro, fazer uma remissão
e ficar atento para quando eu publicar essa aula você assistir várias vezes, porque, irmãos, é difícil mesmo. Você está aqui numa pós-graduação, são coisas difíceis de entender. Eu nem fico aqui citando tantos ou mostrando tantos textos. Você vê, o texto eu estou mostrando hoje, mas eu volto nesse texto. São outros textos que explicam esse texto. Senão vai continuar em dúvida. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Vou ter que pensar um pouquinho aqui, parar para pensar. Então, olha, quem nele crê, quer dizer que para o mundo ecumene, para nós que somos cristãos, nós não temos mais que ter medo de nada. Tem gente aí que reúne a igreja dia de sábado para estudar escatologia, para discutir sobre o juízo final. Nós não temos que nos preocupar com isso. Calma que já vou te dar outra remissão. Quem nele crê não é julgado. O que crê, o que não crê, já está julgado. Tem uma outra versão que diz assim: aquele que nele crê não será julgado, o que não crê já está condenado. Quem já leu essa versão? Se você procurar, você vai achar. Tem uma outra versão que diz: o que não crê, aquele que não crê, o que não crê, como é que é? Aquele que crê não será julgado, o que não crê já está condenado. É mais ainda agressiva. Então, irmão, não tem julgamento. Olha lá, está aí, obrigado meu filho, por isso que eu te amo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ainda não é essa não, mas tudo bem, para não te dar trabalho, já ficou até melhor. Tem uma que é exatamente assim: aquele que nele crê não será julgado, o que não crê já está condenado. É assim que está escrito, numa dessas versões aí, que eu pesquiso bastante. Então, meus amados, tem julgamento ou não tem? Não tem julgamento, mas já está. E Jesus já organizou tudo isso. Mas se a pessoa nem entende os 4 mundos, não vai ter certeza da salvação. Injustiça. Então, aqui é exatamente aqui, amor, que a minha esposa está falando. A gente então não vai orar, a gente não vai pregar. Olha, o apóstolo, ele fala sobre isso aqui mais na frente. Então, aqui na página, nós vamos falar sobre isso, amor. Na página 16 ainda, o apóstolo cita João 14, versículo 17, olha só. João 14, versículo 17, filhinho, olha, o Espírito da verdade. Lembra, então, que nós falamos, é tudo espiritual, é tudo uma visão espiritual. O Espírito da verdade, que mundo é esse agora? O mundo não pode receber, não pode. Tem uns que até fingem. Bíblia, muitos usam, poucos vivem. Não conseguem viver. Ele diz, o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso aqui João estava falando antes da graça revelada, antes de Cristo ressuscitado e glorificado. Isso agora já é uma realidade. Tem gente que fica, Deus derrama poder, Deus vem depressa, Senhor está esperando Jesus. Jesus em espírito, na vida daqueles que vivem a graça de Deus, ele já voltou. Ele já está em nós, não é nada, bicho, você está pregando aí a hipergraça, não é nada disso que um louco anda falando por aí. Estou explicando que há uma diferença de vida espiritual e a vida carnal. No espírito, para quem viver a graça de Deus, vai experimentar esse conhecimento pleno da existência de Jesus. Então ele diz, ele estará em vós. Então, eu sinceramente, a gente fala por um vício de linguagem, né? A gente fala, Deus é contigo, né? Deus é contigo. Irmão, Deus não é contigo, Deus está em você. Claro que se ele está em você, ele é contigo, mas esse ser contigo é uma coisa até menor. É o aion. Então, o Espírito da verdade, que o mundo aion, que o aion não pode receber. Aí, porque não crê, não pode ver. Agora ele diz, vós, então, o mundo ecumene conhece
E esse mundo ecumêneo hoje, ele é habitado pelo Espírito Santo. E ele é habitado de que forma? Através das nossas vidas. Mas tem gente discutindo o juízo final, e não é para discutir. Tem gente que fica discutindo, mas o morto, o que acontece? Ele está em cima da árvore, está ali, tá. Não é para ficar discutindo muitos detalhes sobre isso, irmão. Vamos discutir a nossa vida aqui, o que a gente está vivendo aqui, a nossa experiência aqui de vivos. Hebreus capítulo 6, fundamenta isso. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus, faça a remissão aí no livro. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Ele explica o que bases são essas. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos. Ele fica querendo saber, mas como é que vai ressuscitar? Eu sei explicar, e já expliquei isso na aula passada aqui, mas a gente não vai ficar aqui um sábado inteiro, ficar aqui é cacófago, tudo bem. Tu vai ficar um sábado inteiro aqui, sabe? Pensando agora, como é, peraí, como ressuscitar? Não. E do juízo eterno, quer dizer que eu não tenho que ficar pensando no juízo eterno aqui, ó, no julgamento, não, irmão, no arrebatamento da igreja. Peraí, vamos fazer as contas aqui, quanto tempo falta? Foi assim que Nostradamus se deu mal. 1000 chegará, como é que é? 1000 não passará, 2000, lembra? Não? Cresci ouvindo essa porcaria. E aí lançaram um LP desse tamanho, que era o arrebatamento da igreja, tinha depois veio o filme, um balanço, o pai balançava a criança, o balanço voltava vazio, eu ficava desesperado, eu vou para a igreja, era o lugar que eu me sentia mais salvo, quando eu estava na igreja, corria para a igreja, ia para as vigílias. Teve um dia que eu estava na vigília, me lembro como se fosse hoje, irmão, não é mentira não, é verdade. Estava eu lá numa vigília e estava lá orando e com sono que eu tinha trabalhado. Imagine, 14 anos de idade, cobrador de ônibus, acordava 4 horas da manhã, depois tinha que ir para a vigília. Ninguém merece. Eu dormi, babei no banco e daqui a pouco começaram a gritar. Tinha faltado luz, irmãos, e gritando, faltou luz na igreja. Eu abri o olho, não vi ninguém. Eu falei, ai meu Deus, eu fiquei dentro da igreja, eu pensei que eu ia para o céu. É porque eu dormi. Estou brincando para vocês, irmão, é para você ver que eu já vivi essas mentiras. Eu dentro da igreja fiquei. Aí eu comecei a olhar assim para o lado e vi que não, está todo mundo aqui do lado. Então ficou todo mundo, está escuro, o juízo final. Olha aí, cegueira espiritual, irmãos. Eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Eu venho à igreja porque eu sou do mundo ecumene. Eu estou lá, estou nem aí, estou nem aí para juízo eterno, ressurreição de mortos, posição de mãos, eu estou nem aí para nada disso, eu estou aí porque Deus manda fazer, e eu vou seguir com lâmpada para os pés, luz para o caminho, e pronto, desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, irmão, a obra está completa, na carne, irmão de Jesus, no Espírito, Filho de Deus. Romanos 8, para a gente fechar. Depois, amor, na semana que vem, nós vamos continuar isso aqui, inclusive, até fiz uma anotação aqui, coloquei, há controvérsias, né? Exatamente que nós vamos falar sobre o que você comentou agora há pouco, depois vamos chegar também a falar um pouco mais ainda do mundo cosmos, não tenha pressa, semana que vem é sobre a ceia, mas hoje a gente vai fechar com Romanos, que também está aqui, mais na frente vamos voltar a falar de novo dele, mas só para a gente fechar, Romanos 8, 28, Joás querido, sabemos, já usamos esse texto, vamos usar várias outras vezes durante o estudo desse livro, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembra, ame mais e julgue menos, frases que eu tenho usado aqui, que eu já falei hoje, por favor me amem, não me julguem, sabemos que todas as coisas cooperam, irmãos, por que esse versículo fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que quando você ama, você quer fazer
tudo que vai agradar a pessoa. Você faz de tudo para agradar. Às vezes você vê a pessoa mesmo, aí você fala, peraí, vou fazer aqui para agradar, porque então você começa a querer agradar mais ainda. Já viu? Aquele denguinho dos apaixonados, que às vezes faz até um denguinho, vai e faz mais ainda. Imagine, então, por que todas as coisas cooperam para o meu bem? Porque se eu amo a Deus, eu procuro a cada dia mais fazer aquilo que vai agradar a Deus. E se eu faço o que vai agradar a Deus, tudo vai ser bênção, irmãos. Entenda, quem quer o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Vou falar essa frase que há muitos anos Deus me deu. Para ter o que Deus pode, preste atenção, para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Precisa amar a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem do mundo ecumene. Daqueles que amam a Deus, que João disse o quê? Ele nos amou primeiro, lembra? Que eu já comentei aqui. Então, nós o amamos, ele nos amou primeiro, há uma conexão de amor, quem ama, ama e pronto. O mundo não pode, o mundo Aion não pode experimentar isso. Ele diz, mas aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Agora o 29 explica que nós somos irmãos do Cristo da carne. Olha a organização, ele diz, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Essa palavra aqui dos originais, quando ele diz, aos que de antemão conheceu, não é que ele não conhecesse, Deus não sabia de nada, e de repente, que bom que Deus me conheceu. Não, irmãos, ele deu conhecimento, ele pela soberania dele, ele definiu, ele determinou, ele separou, ele deu o conhecimento. O João já trabalhou nessa área na Petrobras, não era, João, que fazia umas conferências? O conferente, ele faz uma conferência, e ele ali vai dizer, olha, esse produto aqui está bom para ir para tal lugar, aquele não está, essa peça pode ser usada, aquela não pode. Então, essa conferência que ele fez, que é da soberania dele. Então, ele conheceu e predestinou. E para que então houve essa seleção? Para que foi gerado o mundo ecumene? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você anda nas vias espirituais, você traz o céu para a terra, você vive como um verdadeiro habitante do mundo ecumene, você mostra que é filho de Deus, e você continua o cristianismo, e por isso nós estamos aqui hoje. Muitos irmãos nossos fizeram até hoje, ok? E nós vamos continuar fazendo. E ele diz, olha, primogênito entre muitos irmãos. Então, na carne, ainda que com as duras penas, você vê o que eu disse agora há pouco, olha, eu era isso, eu fiz isso, vou contar mais coisas aqui, tem gente que vai até desacreditar, vai embora, não quer vir mais na terça. Não, bicho, você fazia muita coisa errada. Calma que muita coisa você pode imaginar também, eu nunca fiz não, tá? Dá licença. Não fique mais, não me julgue, me ame. Nem tudo, né, Maria? Nem tudo. Mas uma coisa eu te digo. No espírito, a vida espiritual, o zeloso, cuidando. Jesus passa a existir através da minha vida. Hoje, Colossenses 1:27 diz o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios 3:20, ora infinitamente mais, o poder que opera em vós. Então, há uma presença, uma realidade, primogênita entre muitos irmãos. A minha, ainda aqui na carne, quando uma pessoa que conviveu comigo lá hoje, que me olha, numa reação minha hoje, ela fica assustada. Fica assustada. O tempo não me dá tempo de falar muito, temos 1 minuto só, mas eu quero já fechar dizendo para você hoje, qualquer pessoa que teve a infelicidade de me conhecer naquela época, que me vê hoje, fica assustada. Graças a Deus, a começar pelos da minha casa. Às vezes eu fico, que eu falo assim, meu Deus, eu hoje, às vezes até eu me surpreendo, eu mesmo falo, rapaz, eu estou bobo, hein, né? Eu estou bobo. Fazer o quê? Deixe que às vezes pense que você é bobo, porque de bobo, se você tirar, ficar com o prefixo, colocar só mais um Mzinho, se torna bom.
É melhor um bobo bom do que um esperto malvado, um esperto que a palha dispersa, um esperto desse mundo. Ok? Organização espiritual. Mundo Aion, não somos dele. Vida espiritual, é tudo na nossa vida. Irmãos de Cristo na carne, no Espírito, os filhos de Deus. Paulo diz, agora, pelo Espírito, agora eu posso clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Assim nós somos na vida espiritual. Nós já vimos esse texto em outras aulas lá em Efésios, que diz, Ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais com Ele. Nós somos o quê? Co-participantes da natureza divina. Então, irmãos, não há dúvidas. Alguém tem dúvida? Cuidado, hein, que no quartel tinha um sargentão que falava assim, alguém tem dúvida? Ninguém tinha coragem de dizer que tinha dúvida. E a gente tinha. Ele falava depois, quem não tem dúvida tem dívida. Vamos lá, se errar já era. Aí era, todo mundo pagava. Não vou fazer isso com vocês, né? A gente está no quartel. Só lembrei disso para a gente encerrar de um jeito bem sorridente. Está todo mundo sorrindo aqui. Espero que você em casa também esteja. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Não seja mais uma vítima dessa mentira do mundo. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel, com a minha linda e florida esposa. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz, nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. Ainda que 1000 caiam de um lado e 10.000 do outro, nós não seremos atingidos, veremos a Tua glória, seremos transformados de glória em glória, seguindo avante, mostrando a este mundo cosmos, e neste mundo cosmos, ainda que o mundo Aion nos perturbe, que nós somos do mundo Ocumene, que nós somos mais do que vencedores em Ti. Amém e amém. Eu vejo a glória, eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar, Vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! glória a Deus, uma tarde abençoada. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui hoje com o objetivo de promover a nossa 16ª Convenção Nacional das Igrejas. Um trabalho de missões, um trabalho que nos une, um trabalho que é fundamental para o progresso do nosso ministério. Estamos em pleno século XXI, vivendo num país de policrises, uma atrás da outra. Eu vivo no Brasil há quase 48 anos e não tenho em memória um tempo de paz no nosso país. Crise atrás de crise. Por isso, a Igreja de Jesus tem hoje uma grande função
de capacitar as ovelhas através dos seus bispos, pastores, líderes, apóstolos, o corpo ministerial das igrejas, capacitar o povo de Deus para que eles tenham um bom desempenho no serviço de Deus. E como é que se capacita uma igreja e o povo de Deus? Através da mensagem bíblica. Paulo, quando escreveu, e este é o tema da nossa convenção, Romanos 15:16, disse para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo fala de um sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Esta é a nossa função. Sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Portanto, se eu tenho a noção exata da responsabilidade de ser um pregador que tem um sagrado encargo de anunciar o Evangelho, o sagrado encargo é basicamente a pregação. Então eu tenho que estar extremamente preparado para chegar a um púlpito, diante, não importa o número de pessoas, elas crescerão na medida em que houver compromisso do pregador, anunciar o Evangelho. Olha, o Evangelho, num altar, não pode ser anunciado em 10 ou 15 minutos. Por isso, se você for ver as gravações das minhas mensagens, normalmente uma mensagem pregada pelo apóstolo ou pelos bispos do Rio tem sempre uma duração de 1 hora e pouco. Porque nós, e eu em particular, tenho a consciência que o sermão expositivo é a única forma de se pregar o Evangelho de forma sagrada. O sermão expositivo. Ou seja, é preciso então que o pregador se prepare para fazer um sermão expositivo. Não é uma mensagem evangelística que dá crescimento e maturidade a uma igreja. Não é um recado corrido, porque a hora avança, que gera aquela maturidade, aquele crescimento antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento de Deus. É preciso, então, que nós ouçamos o Espírito de Deus falar. E nesta convenção será muito importante, porque eu vou tratar nas mensagens apresentadas como este dever sagrado é bem executado. Vamos falar também sobre a vida do pastor, a vida da esposa do pastor, a vida da família pastoral, e vamos redefinir, e certamente como eu e minha esposa estamos fazendo, redefinindo valores da nossa vida pessoal. Eu aguardo por você. Dia 18 de março, a partir das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, 13 horas, a 16ª convenção sobre o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus.